Olá, investidor, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Programação de Robôs de Investimentos com MetaTrader. Nesta aula eu vou passar as noções básicas de programação. Sei que vocês devem estar ansiosos, mas precisamos dessa base para termos mais facilidade de entender os próximos módulos. Queria pedir para vocês terem um pouquinho mais de paciência. A partir da próxima aula, nós entramos na programação e vamos até o final do curso só falando de programação. Existem três tipos de programas que você pode criar no MQL5, que é o script, o indicador e o expert advisor, que é consultor especialista, né, traduzindo, ou robô. O que é um script? O script é um programa que executa uma tarefa específica. Quando o script é anexado a um gráfico, ele será executado apenas uma vez. Você só pode anexar um script de cada vez a um gráfico. E os scripts não tratam eventos. O único evento que ele trata é o evento start. Se reparar aqui, ó, ele não trata nenhum evento. Eu já vou explicar na sequência o que é os eventos, né? Indicador. Ele exibe dados de análise técnica em um gráfico. Pode ser no gráfico principal como em gráfico separado. Você pode fazer indicador de linha, de histograma, de seta, de barra, objetos gráficos. E você pode anexar vários indicadores a um gráfico. E além disso, além dos indicadores que já vem instalado na plataforma, você pode criar o seu próprio indicador. Os indicadores personalizados podem usar os valores de outros indicadores em seu cálculo e eles podem ser chamados pelos robôs. E os robôs, o que seriam? Os robôs é um programa que, além de você poder usar os dados dos gráficos, você permite negociação automatizada. Você pode abrir, modificar, fechar uma negociação diretamente no servidor da corretora, de forma automática. Então, você pode, sem ter nenhuma interferência manual. Ele compra, ele vende, ele muda stop. Eles estão ligados, o robô é ligado a um gráfico, né? E você só pode ter um robô por gráfico. Você não pode ter 2, 3 robôs rodando no mesmo gráfico. E além desses três tipos de programas, tem dois auxiliares, que é o arquivo de include e biblioteca, que eu vou explicar na sequência. Bom, vamos falar agora de extensão de arquivos. Deixa eu abrir o MetaEditor aqui. Bom, qual que é o primeiro e a mais importante extensão de arquivo, vamos dizer assim? É o MQ5. Ó. Se abrir aqui, ó, você vai ver os arquivos fontes dos programas, tanto script como indicador, como robô e biblioteca. A extensão do arquivo é .mq5, que é a linguagem de programação que o MetaTrader usa. O robô é .mq5, o indicador é .mq5, o script é .mq5 e a biblioteca também é .mq5. Então, aqui é um exemplo de um robô que já vem instalado na plataforma. Aí o que acontece? Quando você compila, se vier aqui compilar, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo .ex5. Esse .ex5 é o executável, é o que você vai anexar ao gráfico para rodar o seu programa. E o que ele faz? Quando você compila, ele gera um arquivo .ex5 com o mesmo nome do seu programa, no mesmo diretório que está o seu programa. Então vamos compilar aqui, ó. Ele compilou aqui, apareceu aqui na... Ó, tá compilando ainda. Ó, nenhum erro e nenhum warning. Código gerado. Esse aqui é os includes que ele chamou, mas eu vou explicar na sequência. E ele gerou. Não está aparecendo aqui porque eu não deixo mostrar arquivo. Mas se por mostrar arquivos, ele vai mostrar. Ó, ele gerou um arquivo .ex5 com o mesmo nome do programa no mesmo diretório que está o robô. E é a mesma coisa para indicadores. Ó, se abrir aqui, você vai ver ó, que tem todos os... Ó, aqui é um indicador. Candle Color RCI tem o executável. Foi compilado e gerou esse executável. A mesma coisa para script. Você vem aqui no script, tá a mesma coisa. Ó, color chart é um script e gera um executável .ex5. O que é, na verdade, o .ex5? É um programa executável compilado, é um arquivo binário e ele não pode ser aberto e editado, ele é um executável. Então, os robôs ficam na pasta expert, os indicadores ficam na pasta indicadores, você pode criar pastas auxiliares aqui dentro, e os scripts ficam na pasta scripts. Agora eu queria falar do arquivo .mqh, que fica onde? Na pasta include.
para que serve? Chama arquivo de inclusão, é um código-fonte também, que tem lá funções, classes, e que são usados com frequência. Então você tem lá uma função que você usa em frequência em vários robôs, você coloca no include e só anexa esse include ao seu programa. E daí você não precisa estar reescrevendo a função em todos os robôs. Só queria falar um detalhe aqui do arquivo. Por exemplo, esse arquivo aqui, esse robô aqui, ele tem esses includes aqui, ó. Expert está dentro da pasta expert dentro do include aqui, ó. Expert está aqui, ó, expert.mqh. Esse aqui, ó, tá no expert signal macd. Então tá no expert signal macd. Onde que tá? Tá aqui, ó. Então, ó, tá dentro do expert trilling, aqui, ó. Trilling none, tá aqui, ó, trilling none. Se abrir aqui vai ter um fonte. O que acontece? O arquivo de include não é compilado. O que é compilado é o teu robô. Ele simplesmente é um programa auxiliar que você inclui no seu robô. Então, quando você compila o robô, ele vai anexar esses fontes que estão dentro desse QH, vão anexar o teu programa principal e daí sim vão compilar. Então, o .mqh não é compilado. Tanto que você gera aqui, ó, compilar, ele não gera nada. Ele não dá erro, mas ele não gera executado em nada. O que gera o executável é o programa principal. Queria só explicar um detalhe aqui, ó. Quando você coloca entre esses colchetes, não sei se é colchete angular o nome disso aqui, mas esse maior e menor aqui, o que acontece? Ele vai pegar sempre os includes dentro da pasta include aqui, ó, dentro dessa pasta. Se caso você não queira que ele abra dentro dessa pasta, você tem que pôr e quer colocar junto com um programa, na mesma pasta que está o programa, o que você tem que fazer? Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vamos fechar tudo aqui. Aqui no download, esse exp signal trade, se abrir, ele não está entre colchetes, tá vendo? Ele está entre aspas. Então o que acontece? O include está no mesmo diretório que o fonte do programa. Isso quer dizer quando você põe aspas. Quando você põe o maior e o menor, ele vai procurar lá na pasta include. Então, ó, se olhar aqui, ó, tem um signal tradeasp.mq. Tá vendo? Tá no mesmo diretório que o programa. Ó. Bom, agora vamos falar de biblioteca. Biblioteca tem dois tipos que você pode usar no MetaTrader, que é o DLL e o que acontece aqui. Eu vou abrir essa biblioteca aqui, ó. Tipo library. O que acontece? Esse você compila, ele vai gerar um executável, só que eles não são executados por conta própria. Você tem que incluir essa biblioteca dentro do programa. Se você pegar esse .x5 do tipo biblioteca aqui e pôr no gráfico, ele não vai fazer nada. Você tem que ter um programa para importar essa biblioteca dentro dele e usar. Para que serve? Vamos dizer que você queira disponibilizar suas funções para outra pessoa, mas você não quer passar teu código-fonte, não quer que saiba qual que é o fonte. Então você gera uma biblioteca e passa para a pessoa essa biblioteca, ela importa no programa e usa suas funções. É um exemplo de uso. Só que um detalhe, devido à sobrecarga adicional a chamar funções de biblioteca, é melhor usar os arquivos de inclusão do que biblioteca. Então, se você não vai disponibilizar para ninguém nem nada, é melhor usar arquivo de inclusão do que biblioteca, porque é mais rápido. Outro tipo é o .dll. O que é DLL? É Dynamic Link Library, que é uma biblioteca de vínculo dinâmico, que é uma implementação feita pela Microsoft. É o conceito de biblioteca compartilhada que você usa nos sistemas operacionais da Microsoft. Então você pode desenvolver uma DLL em, sei lá, C++, Java, qualquer linguagem da sua preferência e usar dentro dos programas do MetaTrader. E o último tipo de arquivo que eu queria mostrar é o arquivo .set. Ele fica aqui nesse presets aqui. Vamos fechar aqui, ó. Ele fica nesse presets e fica aqui no projetos tester também tem, ó. Tem vários arquivos .set aqui. Vamos explicar primeiro esse presets aqui. Para mostrar isso aqui eu preciso abrir o MetaTraders. Ó, tem um gráfico aqui qualquer e eu vou botar um robô para rodar. Do próprio
Por exemplo, esse mapsar. Quando você puxa ele para cá, ele vai abrir aqui os parâmetros de entrada. Esse aqui que são os presets. Então, ó, ele já vem com parâmetros default, mas vamos dizer que você queira mudar esse parâmetro aqui. Em vez de 12 eu vou pôr 24 aqui, em vez de 6 eu vou pôr 8. Eu não quero... Assim, não vem ao caso o que faz esse robô, né? Só para entender esse preset. Eu quero exponencial aqui. Daí você vem aqui em salvar. Ó, se reparar, ele salva no diretório presets. Eu vou pôr lá exemplo preset e salvo, ok? E daí põe o robô lá. Vamos dizer aqui, vou fechar o robô e não vou mais rodar. Cancelei, removi, tal. Eu vou pôr de novo o robô. Ó, e se eu vim aqui e abrir, ó, eu posso abrir o preset aqui, ó, que está aqui, ó. Abrir, ó, ele já vai jogar lá com 24/8 exponencial. É isso que é preset. Você salva vários presets para os seus parâmetros de entrada dos seus robôs. Vamos voltar para o MetaEditor. Ó, você vinha aqui no presets, ó, ele criou um exemplo de preset aqui, ó, que tá os parâmetros lá que eu coloquei, ó. E o outro preset é o preset do testador de estratégias, que é esse aqui, ó, Profiler Tester. Tem vários aqui. Esse qual que é a diferença? Vamos voltar lá pelo MetaTrader. Esse é o do testador de estratégia. Vamos cancelar aqui, ó, e vamos vir aqui, ó, no testador de estratégia aqui, ó. Pode vir por aqui ou pelo menu exibir aqui, né, testador de estratégia. Mas vou por aqui, ó. Opa, testador de estratégia. Aqui, ó, a mesma coisa. Você vai pôr aqui qual o seu robô, né? Então ele vai ter os parâmetros aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Se vir aqui mudar para, sei lá, 48, 4, eu não quero fechamento, eu quero low, por exemplo. Se clicar com o botão direito, tem aqui, ó, salvar. Eu vou salvar, ó, no Profiles Test. Vamos por aqui, ó, exemplo preset testador, por exemplo. E salvo. Vamos voltar lá para o MetaTrader, para o MetaEditor. Olha lá, ele criou aqui. Ó, não apareceu. Vou mudar aqui um atualizar. Tá aqui, ó, exemplo teste testador. Ó. Você vai usar cada vez que for rodar, você pode ter vários presets. Ok. Bom, aqui eu já falei do Experts, né? Experts são os programas de robôs. Agora vamos falar desses arquivos todos aqui. Files. O que é o Files? O Files é qualquer arquivo que você quer. Ó, um arquivo .dat, um arquivo TXT que você possa usar nos seus programas. Você vai pôr nesse diretório aqui. Vamos dizer que você tem lá uma planilha CSV lá do Excel com dados que você queira usar no seu robô. Você pode pôr aqui nesse diretório e chamar no seu programa esse arquivo. O imagens é qualquer imagem que você queira usar nos seus scripts, seus indicadores, seus robôs, e eles têm que ser no formato BMP. Include já expliquei, indicador já expliquei, biblioteca já expliquei. O logs, o que ele é? Ele gera sempre uma log toda vez, é um arquivo de histórico dos robôs. Ele gera nesse formato de ano, mês, dia. Cada dia que você for trabalhar com o robô, ele vai gerar esse arquivo de log. Se abrir um aqui, ó, tudo que foi executado. O que é charts? Agora vamos falar desse profiles aqui. Profiles, charts é os perfis do MetaTrader vão aqui, que eu já expliquei em outro vídeo. Aqui, o que é symbol set? É todos os símbolos que você salva na janela de observações de mercado. E aqui o templates é todos os seus templates de gráficos que ficam aqui. Bom, agora vamos começar a falar do programas mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um script, que é o mais simples de todos primeiro. Vamos criar aqui, ó, arquivo script. Ó, um detalhe aqui, ó, quando você vem aqui, arquivo, e está selecionado em qualquer lugar aqui nesse navegador, ele já cria no diretório script. Se você quiser criar dentro de um específico aqui, você tem que clicar nele, que, por exemplo, se eu quiser criar aqui dentro desse link, ó, quando der novo, ó, ele já vai trazer script link. E também você pode digitar se quiser. Mas vamos criar dentro do script mesmo. Novo script, vamos chamar, sei lá, primeiro script.
certo? Não vai ter nenhum parâmetro. Concluir. Ó, ele cria o script. Como o script só tem o evento onStart, ele já cria a função onStart. Bom, eu queria primeiro falar sobre comentário. Comentários são usados para descrever o que uma seção de código faz em um programa e manter ele organizado. Você pode usar também o comentário para remover temporariamente uma linha de código do seu programa. E qualquer linha comentada é ignorada pelo compilador. E eles podem ter qualquer número de espaços. Quais são os dois tipos de comentários? Tem o comentário de linha única, que seria o que? Esse barra barra aqui, ó. Qualquer coisa que você escrever aqui vai ser ignorado pelo compilador. Qualquer coisa vai ser ignorado pelo compilador. Se você compilar aqui, ó. Olha lá, primeiro script, código gerado e tal. Isso aqui ele foi ignorado. E o outro tipo de comentário é o de múltiplas linhas. Por exemplo, se você vier... Esse é de linha 1, então qualquer coisa é ignorada, certo? Se você escrever aqui na próxima linha pelo compilador, ó, ele não está comentado aqui, ó, ele até muda a cor. Se você compilar, ele vai dar erro. Ó. Pelo compilador, já até disse que aqui dá erro. Se daí se botar barra barra, compilar... Foi. Então isso aqui tudo vai ser ignorado pelo compilador. Esse é o tipo de comentário de linha única. Agora, o de múltiplas linhas, você quer fazer várias linhas, o que você tem que fazer? Ou você faz vários barras assim, ó, ou você usa o de múltiplas linhas, que é o que? Você vai começar aqui ó, com barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, tudo que você escrever dentro deste comentário vai ser ignorado. Então, desde aqui, ó, até aqui, tudo vai ser ignorado. Qualquer coisa que você escrever aqui no meio vai ser ignorado. E pode reparar que ele deixa cinza. Ó, tudo que está cinza é que está comentado. Ó. Aqui é um comentário, aqui é um comentário, aqui é comentário e aqui tudo é comentário. Ó. Tudo que está cinza no código é comentário. Ó, se eu compilar não vai dar erro, tudo certo. Bom, sobre comentário é isso. A gente vai fazer vários programas, a gente vai pôr vários comentários, vai ser bem tranquilo. Agora eu queria falar de identificador. O que é identificador? É os nomes que você dá a variáveis, funções, classe. Ele não deve ser o mesmo que um elemento da linguagem MQL5. Como que você sabe isso? Você pode vir aqui no ajuda, referências do MQL5. Ó, aqui, ó, referências, elementos, sintaxe, aqui ó, tem palavras reservadas. Essas palavras você não pode usar como identificador. Por exemplo, você não pode criar uma variável com o nome float, uma função com o nome datetime, porque vai dar erro. Então essas palavras você não pode usar como identificador. Você criar uma variável int datetime, ó, porque é uma palavra reserva igual a 0, que é uma declaração, um tipo de declaração de variável, e você compilar, ó, vai dar erro. Então não pode. Você pode pôr datetime 1. Aí beleza, aí vai. Agora a palavra datetime você não pode usar. Isso que significa as palavras reservadas. Os identificadores na linguagem MQL, eles diferem em letras maiúsculas e minúsculas. Quer dizer, se eu colocar um nome meu identificador, ele é diferente de se você colocar assim, ó, meu identificador. São duas variáveis, tanto que se chegar aqui a colocar int meu, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma variável int meu identificador igual a 0, ó, ponto e vírgula, e int meu identificador, ele não vai dar erro. E compilar, olha, por quê? Porque ele difere maiúsculo e minúsculo. Aqui o M está minúsculo e aqui o M está maiúsculo. Então são dois identificadores. Claro que a gente não vai criar variável assim, porque só dá confusão, né? Certo? Então ele é case sensitivo, ele diferencia maiúscula de minúscula. Para a identificação de variáveis ou funções, você pode usar
letras maiúsculas e minúsculas de A a Z, certo? Maiúscula e minúscula, de A a Z, e números de 0 a 9. E também o caractere underline. Só que o detalhe, você não pode começar o identificador por números. Por exemplo, você não pode fazer, você pode começar por underline e pode começar por letra, mas por número você não consegue começar. Vamos dar um exemplo. Vamos comentar isso aqui, né? E vamos criar uma variável, por exemplo, underline primeira variável igual a 0, ponto e vírgula, certo? Se eu compilar, ó lá, gerou de boa. Se eu tirar aqui underline e começar com letra, ó, compilar, deu certo. Agora, se eu colocar um número, 0, por exemplo, e dar um F7, ele dá erro, ó. Mas já da segunda você já pode pôr número, aí vai funcionar, ó. Só não pode pôr na primeira, você pode pôr em qualquer lugar número aqui, ó. Por exemplo, F7 e vai funcionar daí. Só não pode pôr no primeiro campo. E outro detalhe, os identificadores de variáveis e funções, ele tem no máximo 63 caracteres. Você só pode criar, vamos por aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, quantos tem aqui? 3, 6, 7, 8 e J, 9, 10. Ó, se você pegar aqui, ó, tem 10 caracteres aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó, 61, 62, 63. Até aqui, ó, você consegue criar uma variável. Eu posso criar uma variável com 63. Faz de conta que isso aqui é um nome de variável, certo? Se compilar, ó, compilou, beleza. Agora, se eu colocar mais um aqui, ó, 64, ó, 64 e compilar, dá erro. Ele é no máximo 63, tanto nome de variável como nome de função. Queria falar agora dos padrões que a gente vai usar nesse curso. Eu vou usar o padrão para variáveis globais, objetos, classes. Eu vou sempre usar a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então, por exemplo, se eu for fazer uma função, vai ser assim, a primeira maiúscula, minha, e a segunda, a primeira letra da palavra também maiúscula, ó, minha função. Vai ser desse jeito. Ou se for variável, vai ser minha variável. Vai ser dessa forma. Para variáveis globais, objetos e classes. Para variáveis e objetos locais, eu vou usar o formato onde a primeira letra é minúscula e as primeiras letras de todas as outras palavras são maiúsculas. Por exemplo, minha variável. Vai ser assim quando for a variável local. Ou, por exemplo, objeto local, vai ser o objeto, primeira minúscula, daí a segunda palavra maiúscula, local. Esse é o padrão que eu vou usar no decorrer do curso. E se for constante, eu vou pôr maiúscula separada por underline, por exemplo. Vai ser assim, ó, minha constante, por exemplo. Vai ser assim quando for uma constante. E agora eu queria falar de sintaxe. Qualquer expressão, operador no MQL5 deve terminar em ponto e vírgula. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos declarar uma variável A igual a 0. Se eu não colocar ponto e vírgula no final da expressão aqui e você compilar, ó, ele dá um erro. Tem que pôr ponto e vírgula. Aí funciona. Então, toda expressão tem que pôr ponto e vírgula. Vou fazer uma outra expressão aqui, por exemplo. A recebe A mais 1. Ponto e vírgula. Ó, se eu não pôr o ponto e vírgula, o que acontece? Erro. Vou colocar o ponto e vírgula. Ok. E você pode pôr, não precisa ser só na mesma linha. Você pode pôr aqui, ó, se eu pôr para baixo aqui, ó, A igual, vai compilar do mesmo jeito, ó, até chegar ao ponto e vírgula, ó, e vai funcionar. A legibilidade do código não fica boa desse jeito, né? Mas dá para ser usado. Se quiser mais do que uma linha, a expressão tiver mais que uma linha, só no final você tem que pôr ponto e vírgula. Só não coloca ponto e vírgula quando? Quando tem a sequência parênteses chaves. Por exemplo, aqui nessa função, ó, você colocou aqui um parênteses, abre que é a função, e tem as chaves. Aí você não coloca ponto e vírgula. Ó, se você for pôr um comando, por exemplo, existe o comando if, ó, parênteses e chaves. Aí não se usa ponto e vírgula. Entendeu? Aí, ó, se compilar... Ah, faltou uma expressão, né? Que eu não pus uma expressão aqui. Int x igual a 0.
Mas não, vamos só para dizer. Não. Tá, vamos definir aqui int x igual a 0, ponto e vírgula, x igual a 0. Ó, se compilar, ele compila direito. Aí não tem ponto e vírgula. Quando é uma expressão, ele tem. Opa. E quando é um operador composto ou função, ele não usa ponto e vírgula. Bom, eu acredito que seja isso sobre o básico da linguagem. Pode ficar tranquilo que isso aqui, variáveis, expressões, tudo eu vou explicar nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima aula e aquele abraço.